Bom, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um pouco como aplicar, uma parte de como aplicar a questão climática. Hoje a gente sabe que o setor de transportes é um dos setores mais poluentes, mais emissor de gases de efeito estufa. E como a gente pode utilizar isso como uma oportunidade para atrair investimentos, não no fato, obviamente, de que é um dos setores mais poluentes, mas aproveitar a mitigação das emissões de gases de efeito estufa para atrair os investimentos. Então, hoje, os investidores, eu vou só colocar aqui, porque eu acho que fica bem mais fácil quando eu me escuto. Agora fica um pouco melhor, que aí isola a minha própria voz. Então, o que a gente tem hoje em dia? Eu vou primeiro explicar o que é a Climate Bonds Initiative, E aí, a partir daí, eu quero falar um pouco da oportunidade que tem de atrair investimentos justamente na mitigação, tudo isso que a gente tem ouvido nessa tendência de mitigar os efeitos da mudança climática nas operações do setor. A Climate Bonds ela é uma organização com foco no investidor e que atua no mercado de capitais. Então, para transicionar o mercado de capitais para um mercado de baixo carbono. Então, hoje nós temos, enfim, os setores convencionais da economia, mas aí você tem que transicionar esses setores para suas operações serem operações de baixo carbono. E é nisso que a gente atua. A gente tem um foco no investidor, então, olhando para o investidor, o que ele está demandando. Então, muito desse mercado, o mercado de dívida, ele é autorregulado e vem por demanda dos investidores. Então, é nisso que a gente tem um foco. A gente tem presença em todos os países. Aqui no Brasil, eu sou parte do time de desenvolvimento de mercado. E aí a gente tem outros times ao redor do mundo também nessa parte de desenvolvimento de mercado, a gente quer ver o maior número de títulos de dívida atrelados a ativos e projetos com benefício ambiental. E aí eu vou explicar um pouco mais o que é isso, essa é a oportunidade. A gente tem 3 principais áreas, eu não vou me ater muito nessas áreas. Uma das áreas é atuar justamente na definição do que é o verde. Então, o que no transporte significa verde? Então, a gente atua através de taxonomia, de um desenvolvimento de uma taxonomia. A gente também, obviamente, a gente trabalha aqui no Brasil e em outros países do mundo para fomentar, trabalhando com o governo, atuando em conjunto para fomentar esse mercado e essas diretrizes dentro das operações das empresas. E a gente também produz análise de mercado, obviamente, para colocar para o mercado qual é o estado das emissões desses tipos de título de dívida. Essa daqui seria um retrato do que é a taxonomia. Quando a gente fala de taxonomia verde, então a gente está falando de um set de indicadores sobre o que é verde dentro de cada setor da economia. Não sei se está para ler, mas a gente tem os 8 principais setores, que seria energia, transporte, água, edificações, uso da terra, indústria, resíduos e tecnologia de informação e comunicação. O setor de transporte é um setor que a gente já tem critérios verdes desenvolvidos, a não ser, por motivos óbvios, a aviação, em que ainda hoje não existe uma tecnologia totalmente desenvolvida para descarbonizar esse setor. Do resto, então, como que a gente define também, é importante falar isso. A gente olha o mundo a 2050, então um mundo com um aumento máximo de 2 graus, 1,5 grau, e o que pode ser financiado hoje dentro desses setores para a gente atingir esse objetivo. Então, tudo está de acordo com as diretrizes assinadas, ratificadas dentro do Acordo de Paris.
Então, olhando para isso, e tudo isso é com base na ciência, né? Como que é definido? A gente tem dois grupos técnicos, um acadêmico científico e um outro grupo da indústria. Esses dois grupos, ou o trabalho desses dois grupos em paralelo, vão formar o que são os critérios de títulos verdes ou os critérios para classificação de setores elegíveis. E o transporte é um deles. Mas o que é um título verde? Então, o título verde ele é qualquer título de dívida emitido no mercado de capitais, mas que recebe uma camada adicional, né? Uma camada verde. E aí, o que essa camada está sinalizando para os investidores? Né, que os recursos eles estão indo para ativos e projetos verdes, alinhados com a ciência, né, alinhados com um futuro de descarbonização, um futuro alinhado a um aumento máximo de 1,5 graus, 2 graus. Existe uma revisão, né, uma revisão externa em cima disso, então existe uma terceira parte que vai fazer essa revisão, né, uma terceira parte isenta. E aí a gente tem o relato anual. Então, essas duas são credenciais de transparência, né? Então, por isso, existe um apelo também para os investidores desse tipo de título, porque existe essa credencial de transparência. O relato anual até a maturidade do título. Não necessariamente podem ser somente títulos de dívida, mas a gente tem também os empréstimos, né? Então, os instrumentos de crédito também podem levar essa rotulagem. Hoje, né, a gente tem a diretriz, né, de financiar uma transição de baixo carbono, né? E isso quer dizer que a gente tem uma oportunidade de 2,2 trilhões, né, isso global, né, de financiar o transporte de baixo carbono e fazer essa transição, então, de um setor carbono intensivo para um setor, né, de baixo carbono. Os tipos de título que a gente tem hoje em dia. O mercado ele iniciou muito com o título verde, né, mas ele foi com a demanda dos investidores. Então, esse é um mercado que ele é altamente regido pela demanda de investidores. Né? Outras rotulagens surgiram, né, para explicar por que os investidores começaram a ter essa demanda. Obviamente, muito desse mercado de títulos verdes, o mercado de financiamento verde, mercado financeiro verde, ele veio da necessidade ou da procura dos investidores em mitigar os riscos das suas carteiras, né? Principalmente os riscos de longo prazo. E eu vou falar um pouco mais sobre esses riscos, porque, enfim, existem riscos também na não transição, né? A não mitigação dos riscos na carteira, num portfólio ou de investimentos, ou seja, no portfólio de ativos e projetos, existe um risco de perda de capital, né? Então existe uma materialidade, né, ambiental, né, e que acaba também transferindo para materialidade financeira, né, até me perco um pouco com esse barulho. Então existe uma perda, né, enfim, de capital potencial. Então, se eu tenho uma infraestrutura, por exemplo, né, falando de outros setores, mas se eu vou construir um projeto ali numa localização que eu sei que, e a gente tem dados para isso hoje em dia, né, eu digo a gente assim, o mercado, né, as seguradoras, todas elas têm esse tipo de dado hoje em dia, esse tipo de inventário. Se eu sei que eu estou fazendo um projeto ali numa localização que vai ter um aumento de 6 graus na temperatura, naquele microclima, que vai ter variação nos índices pluviométricos e tudo mais, então, se eu não calcular, ao construir aquele projeto, se eu não calcular esses riscos, isso notoriamente vai virar um risco financeiro para o meu investidor. E os investidores estão olhando para isso. Né? Então, isso virou parte já do core, né, dos investidores. Então, hoje em dia, todos os investidores eles têm mandatos ESG, né? E esses mandatos precisam cumprir esses mandatos. Então, uma parte
da carteira de investimentos deles precisam estar direcionadas para a credenciais ou alinhadas a credenciais ambientais, sociais e de governança, né? E aí, a partir também da demanda, né, não só pela credencial ambiental, a gente tem também as credenciais sociais, né, e aí o social mais o verde a gente tem a sustentabilidade. E isso, obviamente, refletiu nos títulos de dívida, né? Então, hoje a gente tem os títulos rotulados como títulos verdes, a gente tem os títulos rotulados como social, onde a gente tem 100% dos recursos sendo alocados para ativos e projetos com benefício social. E quando a gente tem uma operação financeira financiando, né, ativos e projetos com ambos os benefícios, tanto o ambiental quanto o social, a gente tem o que a gente chama de uma operação rotulada como de sustentabilidade, né? Essas operações financeiras, é importante dizer que ela tem um recurso carimbado, né? Então, 100% dos recursos captados na operação eles vão ser alocados em projetos e ativos elegíveis. Elegíveis ao quê? A taxonomia, né? Esse carinha aqui que eu mostrei para vocês antes. Eu vou falar um pouco mais do que seria, né, o que seria essa elegibilidade para o setor de transporte.